Tipo, naquele contexto, aquilo é extremamente ofensivo e é repudiável. Só que não faz sentido você colocar uma piada nesse contexto, entendeu? Porque não é. É igual, tipo, você pegar... Ah, com o Léo Lins foi a mesma coisa. Pegaram as piadas que ele fez sobre uma tragédia que teve no Japão. E aí, o que fizeram? Pegaram as piadas dele... Eita, quase quebrei aqui. Pegaram as piadas dele e colocaram várias montagens de acidente, de gente morrendo, e foram colocando as piadas dele. Então você tá pegando e manipulando aquela informação, entendeu? Comédia, sem querer interromper o assunto, mas, tipo assim, a gente como comediante não pode deixar se abalar com nada. Tipo, eu tinha que me concentrar no show e é isso, mas já teve situação pior. Teve uma época que eu tava com a minha mãe com Covid, meu pai com Covid na UTI, entubado. Terminei meu relacionamento no dia e à noite eu tinha que subir no palco pra fazer piada e fazer as pessoas dar risada. Então, tipo assim, a pessoa que foi ali que comprou o ingresso, ela não sabe da sua vida pessoal. Então você tem que fazer as pessoas rir, independente do que acontece. Nossa, que triste. Para de ser. Oxo! Ninguém vê o choro do palhaço. Nossa, que triste. Eu sou palhaço pagliato. Uma vez eu perdi um Danoninho e fui fazer o show e você aí reclamando, entendeu? Exato. Eu acho que cada um tem suas dores, né, Ana? Cada um com a sua dor. Uma vez eu bati o dedo na quina e tive que fazer show depois. E aí? Mas enfim, como você tava dizendo... Sobre isso de consumir humor. Eu consumo muito humor ácido. E eu gosto. E acho que tá tudo certo. E uma vez, a gente brinca bastante aqui na empresa. Zoeira começou. E tinha um colaborador que trabalhava aqui. Cara, se as pessoas vissem a brincadeira que ele fazia comigo e que eu fazia com ele, a gente seria cancelado com certeza. E aí falando assim, vou jogar aberto, depois qualquer coisa você corta. Não, fala de um jeito que eles entendam que não disse. Mas assim, nudez, cara, eu tenho... Não que envolva nudez. Mas eu tenho uma pele escura. Eu sou afro. Minha avó é negra. Meu bisavô, meu Deus do céu, é muito. Então, ele me zoava muito disso. Ele brincava muito com isso, mas eu dei essa liberdade pra ele. E aqui eu não tô falando sobre racismo porque é brincadeira entre amigos. Não vamos entrar nesse cunho. E ele era homossexual. E eu arrebentava, entre aspas, de zoeira em relação a isso. Porque a gente se dava essa liberdade. E aí uma vez ele fez uma piada e eu dei risada e tal. Ele falou, cara, que foi? Eu falei, não, eu só não gostei da piada. Não foi comigo, mas foi uma piada meio em relação à religião. E ele fez uma piada, eu falei, cara, só não gostei e tal. Ele falou, desculpa. Eu falei, não me senti ofendido. Eu só não consumo esse tipo de humor. E aí depois a gente ficou trocando muita ideia sobre isso. E a conclusão foi a seguinte. Cara, é o que eu penso sobre comédia. Eu acho que todos os comediantes têm direito de brincar com o que eles quiserem. Cabe ao público escolher o tipo de humor que ele vai consumir. Se eu não gosto de piada relacionada à religião, eu não vou consumir. Por exemplo, esse cara só faz piada disso. Cara, eu não vou assistir. Mas ele tem o direito de fazer a piada porque tem um monte de outras pessoas que gostam de ouvir aquilo. Assim como o humor que eu gosto, o humor ácido, tem um monte de gente que não gosta. Mas eu quero que, por exemplo, o Léo Lins faça a piada pra eu poder dar risada. Eu gosto daquilo. E eu sei que tem um monte de gente que não gosta. E todo mundo pergunta, né? Qual que é o limite do humor? O silêncio. Silêncio. O silêcio é o limite do humor. Se você não ri, o cara vai parar de fazer piada. Por isso que a gente Entendeu? se preocupa. Vai morrer de fome, na verdade, né? A gente se preocupa quando o Will Smith, por exemplo, vai lá e dá um tapa no Chris Rock, porque... qual que é o próximo passo além disso, né? O que vem depois do tapa, entendeu? É muito maior do que isso. Pra mim, a maior resposta é e sempre vai ser o silêncio. Eu acho também que, tipo assim, algumas pessoas interpretam isso de tipo, então o Maurício pode fazer qualquer coisa. Não Também pode. não, né? Vamos não pode, não é, ele pode ir lá e pegar minha mãe e humilhar minha mãe. Não é assim que funciona. Pegar a mãe, eu falei, a sua também. Ninguém tava falando da dona... Não, mentira, ele fala da mãe do Ana, mas eu acho que... Não é porque ela não sabe fazer lasanha que a gente vai desrespeitar ela. E aí... Mas é sério. Devolver os utensílios de casa que você pegou. Ei, vamos focar. Briga interna aqui ou... O nome da mãe do cara de... O Pablo, o Explana, Porque a mãe do Johnny é uma safada que você tem que falar da minha. Isso, a minha mãe mora nessa cidade. Acho que até não precisava nem ter falado isso. Rua Jacinto. Jacinto? Ana Jacinto. Não, mas eu acho que as pessoas confundem. Até uns argumentos que as pessoas falam, tipo... Sempre que a gente fala... Não, eu acho que o comediante ele tem que ter o direito de falar qualquer coisa e ele, tipo assim, ouvir essa resposta. Ou é a rejeição, ou é o silêncio. Só que eu acho que ele tem que ter o direito a dizer isso. Como no cinema você tem direito a você fazer filme de nazismo, fazer filme sobre escravidão. É igual como ela disse, né? É diferente a arte da opinião, por exemplo, que aconteceu com o Monark, não foi arte.
Foi opinião, não foi um comediante fazendo uma piada sobre algo. E ele já tinha feito umas merda muito grandes antes, né? Foi ele expressando a opinião dele, antes que alguém pegue e fale assim, então o que o Monark fez foi certo. Não foi também. Tipo assim, é diferente. Você expressar a sua opinião sobre algo que, por exemplo, ele falou do nazismo. O nazismo não é uma opinião. O nazismo prega aniquilar quem não é igual a ele. Tipo assim, é extinguir. Agride. A piada não. A piada, quando a comédia, você escreve um texto, você escreve uma piada. Entendeu? E mesmo assim, ele pôde dizer o que ele queria e arcou. Ele foi. Com as consequências. Ele morreu, ele não foi esquartejado. Ele foi, tipo assim, foi demitido, como aconteceria. Tem as normas da empresa, a empresa não achou certo e mandou ele embora. Entre aspas, o silêncio, né? Exato. Foi É o calado. que eu falei, Ah, o ele não silêncio. pode, É o beleza. silêncio, essa é a resposta. Não foi interessante aquela atitude, então beleza, foi cortado. Ele perdeu a voz. Só que, por exemplo. Que nem falou, tipo, não foi arte, não foi algo que ele escreveu. Isso, Ele foi uma expressou uma opinião. E as pessoas, Cara, hoje em dia se pode. E hoje em dia a gente ouve muito isso. Tipo assim, as pessoas levam a comédia como se fosse sempre o cara tá falando sério. Meu, pelo amor. A gente, nós estamos por exemplo, hoje tem a internet, então pode ter muita coisa que é tirada de contexto. Você mesmo, o próprio Di Lopes, ele já teve. ele já teve. Tipo, ele tinha um quadro no canal dele que chama Piadas pra Família, que ele fazia só piadas de humor ácido. Pegaram um trecho do show dele. De 3 horas de material. De 3 horas, um trecho, sei lá, de 1 minuto, tiraram de contexto. E, sei lá, ele fazia piada sobre, acho que deficiente, se eu não me engano. Foi autismo. Autismo. Pegaram esse e colocaram em outro contexto. Então, tipo, naquele contexto, aquilo é extremamente ofensivo e é repudiável. Só que não faz sentido você colocar uma piada nesse contexto, entendeu? Porque não é. É igual, tipo, você pegar. Com o Léo Lins foi a mesma coisa. Pegaram as piadas que ele fez sobre uma tragédia que teve no Japão. E aí, o que fizeram? Pegaram as piadas dele. Eita, quase quebrei aqui. Pegaram as piadas dele e colocaram várias montagens de acidente, de gente morrendo, e foram colocando as piadas dele. Então você tá pegando e manipulando aquela informação, entendeu? A mesma coisa é pegar uma coisa que você fala e colocar em outro contexto. Você fala que. Eu acho que tem que ter liberdade. Aparece o Hitler falando um monte de coisa. Então você tá defendendo o Hitler? Não, tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Você não tá defendendo esse em específico. Você sabe que o De Niro não matou uma galera, né? Não foi mafioso Exato. de verdade. Ele é um ator, ele é arte. A comédia é igual. Quer falar uma coisa, Bruninho? Não, acho que é basicamente por aí mesmo, assim. Quando a gente defende o cara poder falar o que ele quiser, o que ele quiser dentro da lei. Ninguém tá falando que ele vai subir lá e fazer apologia ao nazismo. Não, porque aí já passou do lugar. A comédia não é nesse lugar, assim. É você poder fazer piada com as coisas, porque querendo ou não, foi igual você falou. Eu gosto do humor ácido, aí fez uma piada com religião e aí você não gostou. Porque aquilo é um assunto que você não toca. É sagrado pra mim. Exato. Ponto. Se a gente não puder falar de religião porque você não gosta, ele também não gosta que fale sobre o boné rosa. Aí não podemos fazer piada sobre o boné rosa. Você não gosta que fale sobre aqui o copo amarelo. Pronto, não falar sobre nada, nunca mais. Viu? É desse jeito que começa. Então, assim, isso que é o complicado. Consome o que você gosta, o que você não gosta. As pessoas têm dificuldade de entender isso. E tudo pode ser... Tudo ofensivo, pode ser falado, tudo pode ser ofensivo, tudo pode ser tal. Mas assim, é igual eu tava comentando. Não tem faculdade pra humorista. Então qualquer cara que sobe num palco, liga uma câmera, pega o microfone e fala assim, porque o preto é isso, gay é aquilo. Show de humor do João. Pronto. Todos os humoristas são ofensivos porque João humorista, lá da ponta da casa longe, falou que é humorista, a comédia brasileira é ofensiva. Então, assim, não funciona desse jeito. Aquele cara é um cara que nem... E mesmo que seja um cara grande da comédia, agora estão falando que o Chris Rock é o novo não sei o quê, olha como que é a comédia do mundo. O pessoal dos Estados Unidos não tá jogando Chris Rock, porque eles sabem que aquele tipo de piada que ele fez, chata como deve ter sido, desconfortável como deve ter sido, é normal naquele contexto. Então ficaram muito mais... A polícia vai conversar com o Will Smith no final da cerimônia. Não foi conversar com o Chris Rock. Que ele estava dentro do que ele poderia ter feito. Chato ou não, desconfortável ou não, ele poderia ter feito aquilo. O Will Smith não poderia ter batido no cara. Então, assim... Foi perguntado pro Chris Rock se ele queria abrir denúncia e tal. O Chris não quis abrir denúncia contra o Will Smith também. E a gente falou sobre isso, amigos meus vieram falar, e eu não tô defendendo o que ele disse. Tô defendendo que ele possa dizer. Até o Sacha Baron Cohen, que é um dos grandes comediantes contemporâneos, que é o cara que faz o Borat... Ele fala, o politicamente correto, o complicado desse politicamente correto é porque ninguém sabe quem é que manda. Quem comanda o politicamente correto? Quem que é?